Olá, obrigado inicialmente por estarem aqui. Eu sou o Sérgio Inácio, professor do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Paraná, no campus de Paranavaí, no noroeste do Paraná. Nessa série nós trabalhamos a questão das privatizações do setor elétrico. E esta semana eu selecionei alguns artigos, algumas abordagens relacionados principalmente aos grandes esquemas ou os esquemas bilionários relacionados às privatizações do setor elétrico, especialmente o caso da Eletrobras. E sobre isso nós vamos refletir aqui. Ao falar das privatizações do setor elétrico, nós temos que reparar nas conexões, estabelecer vínculos, indícios e obter as provas de que a privatização da Eletrobras foi completamente fraudulenta. Um giro pela semana deste momento faz essa abordagem, levantando o que fluiu nesta semana relacionado a essa temática. Para ser seletivos, pensar apenas algumas questões relevantes de quem se posicionou sobre essas questões, eu vou apresentar aqui a abordagem de Glauber Braga, um deputado federal importante nesse cenário brasileiro, que sempre trabalhou na questão das privatizações. A ANAPAR faz um alerta sobre o risco para os aposentados e o sistema previdenciário da Eletrobras, dos trabalhadores da Eletrobras. O Luiz Nassif, que escreveu O Xadrez da Venda da Eletrobras, e finalizar com o Requião, participando no programa Tecendo Amanhã, que ele fala da Eletrobras e da Americanas. É o mesmo esquemão. O deputado Glauber Braga se manifestou indignado por duas mensagens que eu tomei conhecimento sobre informações que ele recebia a cada minuto, que ele considerava estarrecedoras. As duas informações são essas. Uma, a empresa que faz auditoria nas lojas Americanas é a mesma que avaliou o balanço fraudulento para privatizar a Eletrobras. E ele diz que a hora de retomar o controle do sistema elétrico do país é agora, diante desse fato. E a segunda mensagem dele é que ele disse que o BNDES é credor de 2,4 bilhões de reais das lojas Americanas. Portanto, esse não é um problema só dos acionistas, porque envolve um prejuízo público, mas que os grandes prejudicados serão os trabalhadores que podem ficar sem o básico por conta dessa fraude. A história também mostra que muitas vezes os novos controladores procuram administrar os fundos previdenciários e fundos de pensão das empresas privatizadas para dela obterem benefícios próprios. Nesse sentido, a ANAPAR fez um artigo pela jornalista Patrícia Conegundes, fazendo esse alerta. Privatização ameaça fundos de pensão do sistema Eletrobras. Então, o Conselho de Administração da Eletrobras quer impor alterações nos estatutos das entidades fechadas de previdência complementar. A Eletrobras foi privatizada em junho do ano passado, 2022. E que, hoje, ela é composta de 5 grandes fundações que administram um patrimônio de 44 bilhões de reais. E o que isso significa? Significa reduzir a participação dos trabalhadores no Conselho Deliberativo, permitir que a patrocinadora tenha o controle na gestão do fundo em relação aos trabalhadores, em outros termos, com base em critérios não democráticos. Permitir que não associados possam participar da governança das entidades, abrindo caminho para profissionais do mercado. E também a intenção é fazer com que as entidades previdenciárias que hoje são regidas pela Lei Complementar 108 de 2001 passem a ser orientadas pela 109 de 2001, abrindo caminho para a criação de um único fundo de pensão e facilitando com isso as alterações de estatuto.
Está aí o link dessa matéria para quem quiser aprofundar mais informações a respeito. E vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder ler esse artigo. Um outro artigo importante veiculado por esses tempos que eu fiz a leitura esta semana, foi escrito pelo jornalista Luiz Nassif. É o xadrez da venda da Eletrobras. Moral da história. Eu vou começar de trás para frente. Seria importante que o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e o STF abrissem os olhos e montassem audiências com técnicos independentes. A Eletrobras e o Ministério das Minas e Energia estão nas mãos de uma quadrilha que, se não for detida, imporá ao país prejuízos irreversíveis para as próximas décadas. Ele faz esse alerta apresentando 4 peças. Chama de 4 peças. Peça 1, 2, 3 e 4. Caso Semar e o Ministério Público da Suíça. Peça 2, a estratégia Eletrobras. Peça 3, os homens da jogada. E a peça 4, as perdas para o país. Esta matéria do Luiz Nassif encontra-se indicada nesse link e eu vou deixar na descrição desse vídeo à disposição para ser consultado. A peça 1 é o caso Semar e o Ministério Público da Suíça. Antes, a companhia chamava-se Companhia Energética do Maranhão, hoje Equatorial Energia Maranhão. Equatorial é uma das agentes principais no processo da privatização da Eletrobras. A história é basicamente assim. No ano 2000 foi privatizado a Semar. Quem comprou? Um grupo de aventureiros dos Estados Unidos que não tinha dinheiro nenhum, que vieram para o Brasil, pediram dinheiro emprestado para o BNDES, o BNDES emprestou e eles compraram a companhia. 2001, porém, foi um ano de dificuldades, teve crise de energia e teve problemas econômicos financeiros e o prejuízo de 214 milhões de reais. 2002 abriu concordata, a ANEEL interviu por meio da resolução 439/2002 e em 2004 a medida provisória 181 fez a conversão da dívida que eles tinham com a Eletrobras para a participação acionária, em que a Eletrobras passou a controlar 40% da então companhia Semar. 2004 foi privatizada novamente, só que essa privatização foi direcionada para esse grupo SVM, que é do grupo de garantia da GP Investimentos, onde essa Equatorial é uma das agentes da privatização da Eletrobras. Tinha lá o compromisso de investir 30 milhões, em um ano conseguiu esses 30 milhões e fez todo o processo de renegociação de dívida. Porém, havia uma concorrente que denunciou ao Ministério Público da Suíça irregularidades e propinas observadas no Banco da Suíça por meio desse concorrente que entrou com mandado de segurança. E todo esse processo é um processo de origem viciada. Então, por trás da privatização da Eletrobras tem todo um processo viciado. A Procuradoria-Geral da República pode solicitar esse processo para o Ministério Público da Suíça. Essa é a informação do jornalista por meio desse artigo. A peça 2 é a estratégia Eletrobras, onde a Equatorial tenta repetir a operação da peça 1, que a gente detalhou bastante. Então, o valor que se cogitava para a Eletrobras seria de que cada distribuidora seria vendida por um valor simbólico de 50 mil reais. 50 mil reais é um valor de um carro usado. E cogitava-se que o valor da empresa seria de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais é o patrimônio estimado de uma churrascaria chamada Fogo de Chão. Não é o patrimônio estimado para a maior empresa do setor de energia elétrica da América Latina e uma das maiores do planeta. Outra
coisa importante, a Eletrobras é mais estratégica do que a Petrobras. Petróleo se importa. Energia elétrica não importa. O Sistema Interligado Nacional ele é complexo e ele é integrado. Envolveu 3 gerações de grandes engenheiros para planejamento e construção de grandes obras, 150 empréstimos com bancos multilaterais. Apenas o valor físico de geração era estimado em 350 bilhões de reais. Associado ao valor de concessões, pode-se atribuir 700 bilhões, é o dobro. Na peça 3, o jornalista fala dos homens da jogada: Paulo Pedrosa, José Monforte, Pinto Júnior. Foi afastado José Luiz Alqueires, que era um egresso do setor. Fala de Fernando Coelho Filho, que é ex-ministro das Minas de Energia, que anunciou a privatização sugerida por Wilson Pintos Júnior, da 3G. Fez toda uma encenação para conseguir apoio no Congresso Nacional e na Presidência da República, e conseguiu, né? E coloca nas costas da própria Eletrobras a possibilidade de dar errado. Custas, processos, multas, tudo são atribuídas à própria Eletrobras, no caso de não dar certo. A peça 4 fala das perdas para o país. Na área da geração, perde-se 100% da geração da Chesf, 50% da geração de Furnas e 90% da geração da Eletronorte. Isso implica em elevação tarifária. Importante dizer que a descontratação quase dobrou as tarifas da Alemanha, Dinamarca e na Grã-Bretanha. Custou para a Alemanha 300 bilhões de euros em 20 anos. A França teve um custo de 3 bilhões de euros por ano e as taxas subiram de 18% para 35% ao consumidor, ainda na França. Por isso que esses países reestatizaram os seus setores em função também de questões geopolíticas que nós vamos trabalhar no próximo vídeo. Para finalizar, eu vou deixar aqui disponibilizado também o link para vocês assistirem a entrevista dada pelo Requião no programa Tecendo Amanhã, pertinente ao mesmo tema da Eletrobras e Americanas. Mesmo esquemão. Fala o Requião, entre outras coisas. Parece que está faltando Lula na frente ampla, que acha que assumiu o governo federal. Cobra compromissos de campanha, por exemplo, revogar o decreto da privatização da Copel. E por aí segue ele. Não tem papas na língua. Eletrobras tinha que ser estatizada já, porque o mundo está fazendo isso. Muitas outras opiniões, vale a pena assistir. Acessem o link, também vou deixar na descrição do vídeo. Grande abraço a todos e todas.